Então, galera, seguindo, eu vou passar aqui uma breve introdução ao Revit, tá? E algumas coisas que dá pra gente fazer com ele, ok? A gente vai basear toda a nossa aula no modelo de arquitetura, ok? Que é esse aqui, que eu tô com o mouse por cima. Os modelos ou templates no Revit são a base de tudo, tá? São o alicerce principal do início do projeto. Nos modelos ou templates é onde ficam os principais elementos que você vai usar ao longo do seu projeto, tá? Já já a gente vai ver como montar nosso próprio template, como salvar nosso próprio template, tá? Mas por enquanto basta saber que a gente vai ter que clicar aqui nesse modelo de arquitetura para dar início ao nosso projeto. Mas aqui nós temos, né, a interface do Revit, ok? Onde nós temos aqui projetos e famílias. A gente nota aqui que são dois menus separados, correto? Porque basicamente é como se fosse dois propósitos diferentes de fato, tá? Nos projetos é onde a gente utiliza as famílias, tá? Então as famílias é como se fossem os bloquinhos para os conhecedores de CAD aí, ou SketchUp, qualquer outro software aí, bloquinhos, famílias, tá? Aqui são chamados de famílias. Nós temos aqui um exemplo clichê, que é simplesmente uma mesinha, né? Então isso daqui é como é feito a mesinha, ok? Não é simplesmente um conjunto de elementos 3D, tá? As famílias elas costumam ser mais do que isso por conta dos parâmetros, ok? Então os parâmetros fazem com que a família não seja um bloquinho simplesmente. Os parâmetros eles servem para dar a informação a esses elementos, a esses bloquinhos. Então é mais ou menos como se fosse um bloquinho junto com informação, tá? Junto com parâmetros que são manipuladores dessa família, tá? A gente vai ver isso mais à frente. Parâmetros, por exemplo, de instância e de tipo, qual a diferença entre os dois e tudo mais, tá? Bom, então aqui no menu inicial nós temos aí projetos e famílias. Famílias a gente não vai abordar, ok? A gente vai abordar alguns conceitos de criação de família, como por exemplo, folha. A gente vai ver como criar folha e a folha não deixa de ser uma família. E como manipular algumas famílias de anotação, que dentre as famílias são as mais simples, digamos assim, certo? Então a gente vai ver famílias, mas não vamos enfatizar muito, ok? A gente vai dar só uma pincelada ali. Nós temos aqui também, então, projetos, que é o que a gente vai dar foco, tá? Nós temos aqui o botão abrir, novo e os nossos modelos, tá? Esse template aqui, se não estiver aparecendo para vocês, tá certo, porque ele não é da Autodesk, tá? Ele é meu, esse template aqui, mas a gente vai usar esse modelo aqui, modelo de arquitetura. Se você clicar em abrir, todo software tem isso, você clica em abrir, você pode buscar um arquivo do seu computador, correto? Você pode buscar um arquivo qualquer de dentro do seu computador aqui e abrir. Ou, se você for até o seu arquivo e clicar duas vezes no seu arquivo, você abre do mesmo jeito, que as pessoas costumam fazer dessa forma. A mesma coisa aqui, se você vier em novo, você clica em novo e ele vai abrir esse menu, onde você consegue aqui buscar um template. Notem que são os mesmos nomes aqui de fora, correto? Então a gente consegue buscar um template aqui, por exemplo, modelo de arquitetura, e clicar em OK para dar início ao projeto, o que dá exatamente na mesma que eu vir aqui e clicar em arquitetura, certo? Dá na mesma. Então aqui no novo só seria dar mais volta, né? Eu estaria dando mais volta para vir aqui, ou seria para eu procurar algum template pré-existente no meu computador, que não está nessa lista, tá? Mas tem um modo mais fácil de fazer isso que eu vou mostrar depois, tá? Então isso daqui, em resumo, não precisa usar, não precisa vir aqui, tá? Então, basicamente a gente vai entrar no Revit,
vai se deparar com essa tela e vai clicar em modelo de arquitetura. Aqui, para vocês, vai estar diferente também, tá? Porque aqui estão um dos meus últimos projetos, os últimos projetos que eu fiz, né? E para vocês, provavelmente, vão estar as amostras da Autodesk, tá? Amostras essas que é bem interessante você dar uma olhada, ok? É bem interessante você dar uma olhada. Não para projetar, não para usar alguma coisa, mas para conhecer, saber o que pode ser feito. Tá? Quando você entra lá e você transita pelas vistas, você consegue ver o detalhamento, as cotas utilizadas, e é interessante saber que existe aquele modo de executar no Revit, tá bom? Antes de eu dar início de fato, vamos para algumas considerações aqui, tá? Primeiro, o Revit, ele é um software BIM, ok? Building Information Modeling. Softwares que não são BIM não estão na mesma categoria do Revit, ok? O Revit, ele conversa efetivamente com softwares que são BIM. Softwares que não são, não conversam com ele. O que há, às vezes, é uma interação entre outros softwares, como por exemplo o AutoCAD, mas que não conversa com o BIM de fato, tá? Então o que vai acontecer? Você vai conseguir pegar o CAD e usar como uma base para o desenho do Revit. Em nenhum momento o CAD ele interage com as paredes do Revit, por exemplo. Você só usa como uma base de desenho, tá? É um fundo que você consegue utilizar. É como se fosse um PDF. Ele é fechado. O arquivo, quando você puxa para cá, ele é fechado, travado. Você só consegue visualizar as linhas e usar essas linhas para desenhar por cima, tá? Então, não há uma inteligência na conversa do Revit com o CAD, porque o CAD não é BIM, ok? A mesma coisa com o SketchUp, ok? O SketchUp é uma ferramenta muito boa, muito ágil, de modelagem 3D e tudo mais, mas não é BIM, ok? A não ser que você esteja usando alguns plugins aí, que não é o caso do programa Cru, né? Que é o que eu estou citando aqui. Então, falando do programa Cru, ele não é BIM. Se você salvar ele, mesmo que você salve com uma extensão que o Revit consiga importar, dificilmente você vai ter interação de fato com aquele objeto, né? Então, eu tenho esse problema aí com softwares que não são BIM. Não significa que eu não posso usar os softwares, ok? O AutoCAD aí tá na vida do brasileiro, não tem como soltar esse negócio, né? A gente simplesmente tá entranhado com isso, é ensinado nas faculdades até hoje, então é isso. Vários escritórios utilizam, não tem por que a gente jogar fora. Por mais que eu quisesse, não tem por que a gente jogar fora o negócio, tá? É um software que, infelizmente, vai continuar entranhado por muito tempo aí. Mas a gente precisa saber trabalhar com ele, ok? Então ele serve como uma base. Eu mesmo utilizo ele muitas vezes, tá? Faço serviços direto no qual eu recebo a base para execução do serviço em CAD e utilizo sem problema, tá? Mas é só uma base, ok? Quando eu quero interagir, por exemplo, com outros escritórios ou outros setores que utilizam o CAD como ferramenta principal no escritório, há sim um problema de conversa entre os softwares, tá? Não pela parte que o Revit eu vou conseguir executar mais rápido, não é nem com relação a isso, mas qualquer projeto que eu transforme, porque é possível fazer isso também, eu pego o meu projeto inteiro em Revit e eu transformo ele em CAD para passar para o meu parceiro, né, que não necessariamente precisa estar trabalhando em Revit também. Eu posso transferir para CAD e passar para ele. Porém, o retorno, né? Se ele pegar qualquer desenho que ele fez, o meu parceiro fez em CAD e me passar, o máximo que isso vai me servir é como um sistema de consulta. É como se fosse uma folha na minha mão, tá? Né? Nada mais do que isso. Ok?
Então estejam cientes disso. Mais uma coisa que eu quero que vocês tenham ciência é a versão do Revit na qual vocês estão trabalhando, tá? Por que eu estou falando disso? Salvamento de arquivo. O Revit não salva em versões anteriores, ok? Então só para deixar bem claro, se você está na versão 2018 e você quer abrir o Revit numa versão mais antiga, não é igual o CAD, ok? Que dá para você salvar em anos anteriores. Não dá. Se você, por exemplo, atualizou no seu notebook o Revit, ok? E você abriu o arquivo no seu notebook, esse arquivo que era 2018, ele se transforma num arquivo 2019 e não volta mais, ok? Então é sempre bom, você quer atualizar o seu arquivo? Tudo bem. Faz uma cópia do arquivo, chama o antigo de 2018, por exemplo, e você vai ter o backupzinho dele na versão 2018. E a cópia que você fez, você abre em 2019 e toca o processo, tá? Isso é uma coisa importante para se ter em mente. E uma outra coisa que vocês notaram aqui já, que a minha interface está totalmente em português, né? Isso é uma coisa que eu tenho preferência por deixar dessa forma, tá? Eu deixo totalmente em português. Para ensinar, acredito que é mais fácil, que aí você não precisa ficar treinando duas coisas, inglês e Revit junto, né? E uma outra coisa que não altera em nada o processo no Revit, só facilita, na verdade, tá? O que eu quero dizer com isso? Muitos reclamam com relação a comando de teclado, tá? Quando a gente entrar no Revit, eu posso mostrar para vocês que o comando de teclado ele é o mesmo do inglês. Qualquer versão, qualquer tradução que o Revit tenha recebido no mundo, o comando de teclado é universal. Então não é igual o AutoCAD, que é da onde vem esse trauma, né, da maioria dos meus alunos aí. Então não é igual o AutoCAD, ok? Não precisa se preocupar que você não vai conseguir executar os comandos de teclado, por mais que eu não aconselhe vocês se preocuparem com isso nesse início. Comando de teclado é uma coisa que entra depois que você já pegou a manha, tá? Para agilizar o processo, ok? Mas nesse início agora, eu vou pedir para vocês se atentarem no visual das coisas, ok? A gente vai usar a nossa memória visual ali para utilizar com os ícones. Isso vai ajudar a gente a gravar o que significa cada botão, aonde está cada coisa, em qual menu que está cada coisa, né? A coisa deixa de ser um conjunto de letras para se tornar algo visual. É o desenho de uma parede, é o desenho de uma escada. Fica muito mais fácil o processo do aprendizado de um modo geral, ok? Então se ajudem a pegar mais rápido, a pegar mais fácil todo o curso, tá bom? Bom, é isso. Então, para a gente dar início, tá? Eu vou pedir aí para vocês entrarem aí no modelo de arquitetura, se possível. Modelo de arquitetura. Vou clicar, vou aguardar o modelo abrir, tá? Outra questão, galera, é o seguinte, com relação ainda falando com relação a linguagem do Revit, tá? É o seguinte, se vocês quiserem trocar a linguagem do Revit, é muito fácil, tá? Outra coisa que não serve também como desculpa para usar em inglês, né? Se essa for a desculpa para usar em inglês, é essa questão de que é fácil. Se você for no ícone do Revit, na sua área de trabalho e clicar com o botão direito em cima, você vai entrar na opção aqui, propriedades do ícone, tá? E aí você vai se deparar com isso aqui, ó. Tá? É onde o Revit está instalado, né, na sua máquina. E aí aqui no fim eu tenho aqui a linguagem, tá vendo? Se o de você está em inglês, vai estar aqui ENG, correto? ENG. É só você trocar para PTB, ou o contrário também vale, né? Se eu colocar aqui o meu ENG,
lembrando, escrito em maiúsculo, tá? E do mesmo jeitinho que está aqui, você dá um espaço e digita, né? Language, aí você dá um espaço e digita aqui, PTB ou ENG. Você já vai trocar a linguagem. Então, até mesmo em escritórios, né? Digamos que você divide o computador com uma pessoa, você vai de manhã, outra pessoa vai de tarde, você gosta em português, a pessoa gosta em inglês, não tem problema nem para isso, tá? Porque simplesmente é só antes de abrir o Revit, você vem aqui, troca essa sigla e beleza, fechou, você pode abrir o seu Revit, tá bom? No caso, se eu trocasse agora, eu teria que fechar o Revit e abrir de novo para a linguagem valer, né? Você precisa clicar no ícone ali com o ENG ou o PTB. Okay? Dando início aí à interface inicial do nosso Revit, eu cliquei no nosso modelo de arquitetura, então abriu essa tela aqui, onde nós temos aqui o nosso navegador do projeto, ok? Aqui no canto, tá? Navegador do projeto, pode ser que o de vocês esteja dessa forma aqui, ok? Sem problema, tá? Isso daí geralmente é o layout da interface normal, onde geralmente inicia, tá? Sem problema. Eu costumo utilizar propriedades, estão vendo aqui? Propriedades do lado esquerdo e o navegador de projeto do lado direito, ok? Para isso é muito simples. Você vai ver que isso daqui são como janelas, né? Janelinhas do Windows e tal. É como se fosse janela. Se você segurar aqui nesse trecho um pouco cinza, né? Você consegue segurar e arrastar. Ok? Quando você arrasta, você vai ver que ele desgruda ali de baixo. E se você soltar aqui, ele até fica um menu flutuante, tá? Minha intenção é anexar ele no canto ali, tá? Não é interessante que ele seja esse menu flutuante aqui. Acho que esse é o pior modo de utilizar, tá? Então eu acredito que esse é o pior modo de utilizar, porque ele pode tampar alguma coisa que está debaixo, tá? Geralmente as pessoas colocam para o canto assim, só que elas não colocam grudado no canto, então vocês podem ver aqui que tampa, né, essas ferramentas que estão aqui. Então não é interessante de uma forma geral, tá? Então se você quiser colocar ali no canto, é o seguinte, você segura e arrasta, ok? Arrasta até o seu mouse tocar a lateral do Revit, ok? Então não é essa caixinha que tem que encostar ali do lado, tá vendo? Que eu encosto e não acontece nada, tá? Então a ponta do meu mouse, enquanto eu estiver segurando, tem que tocar o canto da tela do Revit, o limite do Revit, ok? Quando encostar aqui, vai ficar essa demarcação aqui em azul, ficou demarcado, solta, que ele vai grudar, tá? Isso daqui também é ajustável, ok? Se você não estiver conseguindo ler tudo, é só ajustar. Aqui a mesma coisa acontece. Não estou conseguindo ler tudo, eu quero mais espaço, tal. Você tem mais espaço na sua tela, você pode trabalhar com ele bem apertadinho ou com ele maior aqui, ok? Bom, então, voltando aí, eu tenho aqui o navegador do projeto, onde eu tenho as minhas vistas. Dentro delas, dentro das vistas, eu tenho aqui plantas de piso, plantas de forro e elevações. Isso daqui é o que existe até o momento, tá? Porque conforme eu for criando outras vistas, por exemplo, vista 3D, cortes, câmeras, outros tipos de plantas, como por exemplo plantas estruturais, tudo isso vai vindo para cá. Assim como tabelas também, eu não tenho nenhuma aqui porque eu não criei ainda, tá? Folhas a mesma coisa, eu não tenho nenhuma aqui porque eu não criei ainda. Assim que eu criar, vai aparecer um maisinho aqui, assim como tem aqui em vistas também, que fica um mais, né? E aí eu vou poder expandir e vai ter coisa dentro. Tá vendo? Planta de piso tem um mais, se eu expandir, tem coisa dentro, tá bom? Então aqui em plantas de piso a gente já consegue ver aqui o nível 1, inclusive está em negrito porque é a vista que eu estou, ok? Como que eu sei disso também? Da versão 2019 em diante, eu tenho essa questão das janelinhas aqui, né? O que facilita bastante aqui a visualização dessa questão. Então eu estou aqui, ó, nível 1, tá? E também dá para visualizar aqui em propriedades, se vocês notarem aqui, também está falando que eu estou no nível 1, tá bom? Bom, então, plantas de piso, nível 1 é onde eu tô. Se você quiser trocar de vista, é só clicar 2 vezes, dá 2 cliques rápido e você vai para aquela vista. Notem que abriu aqui uma janela a mais, tá bom? Se você quiser voltar para o nível 1, você pode clicar 2 vezes
e ele volta, ou na versão 2019 em diante, nós temos as janelas, dá para trocar por aqui também. Você clica aqui e você muda entre as vistas, ok? Então, dando um exemplo em elevações, eu posso entrar aqui em elevações, clicando 2 vezes, não precisa ser no mais necessariamente, tá? Se você clicar 2 vezes, ele também amplia aqui. E eu vou clicar 2 vezes no norte, por exemplo, né? E aí eu estou na elevação norte aqui, dá pra ver, ok? Quero voltar para o nível 1, posso clicar aqui, ou poderia ter clicado 2 vezes aqui também, tranquilo. Então aqui eu tenho, voltando, né? As elevações, plantas de forro e plantas de piso, ok? Cuidado com essa diferença entre plantas de forro e plantas de piso. Notem que aqui eu tenho nível 1, aqui eu tenho nível 1 também, né? Depois eu vou explicar melhor o que é isso quando a gente for criar níveis, ok? Mas basicamente eles têm alturas de corte diferentes, ok? Esse daqui, se eu não me engano, tá a 1,20 e esse daqui a 2,30, se eu não me engano, tá? Então eles têm alturas de corte diferentes. Eu vou explicar isso melhor quando a gente for fazer elevações, tá? Beleza. Quando não está usando, eu costumo deixar a planta de forro sempre minimizado, tá? Então eu nunca deixo ele aberto para não confundir, né? Clicar no nível 1 aqui errado sem querer, tá bom? Tá aqui na mão. Aí eu tenho também legendas, tabelas e quantidades, folhas, famílias, que é bem interessante para acessar algumas coisas, tá? Aqui vocês vão ver que tem todas as famílias que eu já tenho pré-carregadas no meu projeto, ok? Quem carregou essas famílias aí no meu projeto? Autodesk. A partir do momento que a gente escolheu clicar em modelo de arquitetura, essas famílias já vieram carregadas dentro do Revit, certo? É por isso que a gente clica no modelo de arquitetura, para já vir um monte de coisa carregada, para a gente não ter trabalho de carregar tudo para dentro do Revit para começar a usar, ok? É claro que não vai estar perfeito, não vai estar exatamente do jeito que a gente quer, muito pelo contrário. Esse template é criado para usuários do exterior, certo? Então ali, Estados Unidos, Canadá e tudo mais. A gente tem um exemplo aqui, que eu tenho uma família carregada aqui já, pré-carregada, de telhado, por exemplo, no qual a inclinação do telhado é de 57% ou algo assim, tá? Que é uma inclinação muito alta aqui para o Brasil. Por que isso? Porque lá tem neve, né? Aqui não tem, nós usamos padrões diferentes. Então, se eu simplesmente abrir o Revit com um template que eu desconheço e começar a usar ele de qualquer jeito, né, só desenhando, eu vou construir, eu vou desenvolver um projeto todo errado, né? Não só errado construtivamente, coisas vão dar errado mesmo, mas em questão de legislação mesmo, vai estar errado, tá? Essa é a grande questão do Revit. O Revit ele se torna muito fácil de usar quando o template está configurado para mim, tá? Então eu preciso ter isso em mente. Quanto melhor o meu template tiver, mais fácil vai ser utilizar o Revit, tá? Tenham isso em mente. Então aqui eu tenho as minhas famílias, as famílias já pré-carregadas, tá? Eu posso mudar essas famílias todas que estão aqui, a gente vai ver ao longo do curso isso, tá? Essa é a grande questão do Revit, né? Como desenvolver um template bacana, como aprender a mexer, a manipular essas informações de um modo que eu consiga transformar essas coisas que vêm prontas, né? Essa é a grande questão, porque só utilizar do jeito que vem é muito fácil, mas é errado, né? Vira um The Sims praticamente o negócio, fica super simples de usar, mas você constrói tudo de forma equivocada, tudo com medidas erradas e tudo não vai bater, né? Então, esse é o grande desafio, tá? Aprender a manipular da forma correta aqui as famílias, a gente vai ver isso. Grupos e vínculos, tá? Grupos e elementos que eu posso agrupar no Revit, eu vou falar disso em algum momento, e vínculos é como se fosse um importar, né? Quando eu importo, quando eu trago alguma coisa para dentro do Revit, só que de forma vinculada. A gente vai falar disso também mais para frente, tá?
Então aqui eu tenho o navegador do projeto. Legendas, tabelas, folhas, a gente em algum momento vai criar pelo menos aqui, de cada aqui. Legenda menos importante, mas tabelas e quantidades é bem importante para esse início nosso aqui, para esse módulo 1, e folhas também, eu vou entrar no mérito até de criação de folha, tá? Que é aquela questão de criação de família, que envolve um pouco, querendo ou não, tá? Bom, aqui embaixo, vocês vão ver, antes da gente ir para propriedades, aqui embaixo vocês vão ver que tem diversas configurações, tá? Eu vou tentar falar da maioria delas aqui, mas em resumo, todas essas configuraçõezinhas que estão aqui embaixo, no rodapé da vista, são relacionadas à vista que eu tô, tá? Então vocês podem ver aqui que eu tô na planta de piso nível 1, essas configurações são relacionadas à planta de piso nível 1. Se eu for aqui na vista norte, por exemplo, vão ter outras configurações aqui. Para dar um exemplo rápido, eu vou trocar aqui para escala 1:50, tá? Então, ó, aqui está na escala 1:50. Se eu for no nível 1, está na escala 1:100. Se eu for no norte, está na escala 1:50, tá? Então, cada vou retornar aqui para ficar tudo bonitinho, mas cada vista tem a sua configuração de visibilidade aqui embaixo, ok? A mesma coisa acontece aqui nas propriedades de instância, ok? Cada vista tem a sua propriedade de instância. Se eu estou na vista norte e eu faço qualquer mudança nessas propriedades que estão aqui, vai valer somente para a vista norte. Eu tenho que vir aqui no nível 1, ok? Para fazer mudanças aqui nas configurações que afetem o nível 1, ok? Já aproveitando, esse é o menu de propriedades, ok? Nas propriedades, como que funciona? Eu tenho aqui parâmetros, tá? Aqui é um centralizador de parâmetros, aqui é onde ficam todos os meus parâmetros, não importa o que seja, tá? Exemplo, vocês podem ver que eu não estou selecionando nada aqui com o meu mouse, correto? Então, isso significa que nas propriedades vai aparecer parâmetros relacionados à vista que eu estou. Se não tem nada na minha mão, os parâmetros da vista que eu estou, tá? Se tem alguma coisa na minha mão, ou se eu estou fazendo algum comando, se eu estou executando algum comando, os parâmetros são do comando ou da coisa que eu estou selecionando. Vou dar um exemplo aqui com parede. Então, se eu clicar aqui no comando parede, vocês vão ver que as propriedades agora são propriedades da parede, tá? Então eu posso desenhar paredes aqui, sem problema, eu já vou falar disso, tá? Mas eu posso desenhar paredes aqui. E as propriedades vão ser da parede. Vocês podem ver que saiu aqui porque eu dei ESC, ok? A partir do momento que eu apertei ESC 2 vezes aqui, ele saiu, voltou para as propriedades da vista. Se eu selecionar a parede, propriedades da parede, ok? Soltei a parede, cliquei fora, propriedades da vista. Então, esse menu de propriedades ele está constantemente se alterando, tá? Ele está se alterando para e em conformidade com o meu projeto, com coisas que eu estou fazendo, tá bom? Então, selecionei minhas paredes, mudou para propriedades da parede. Vou apertar Del, deletar, e eu apaguei as minhas paredes, tá bom? Bom, navegador do projeto, propriedades da vista ou de elementos, de uma forma geral, ok? Essa é a minha interface, ok? E aqui em cima eu tenho os comandos, tá? Onde eu vou ter diversas abas diferentes aqui para eu ir buscando os comandos que eu quero, ok? Se vocês verem alguma aba diferente aqui, por exemplo, essa Beam On, tá? Ou esse TQS e tudo mais, Lumion, são abas de suplementos, tá, galera? Isso daqui são abas que não estão aí no Revit de vocês, porque eu tenho no meu Revit instalado aqui alguns plugins, ok? Plugins são comandos adicionais, né? São incrementos para o Revit, tá bom? Então eu tenho aqui alguns plugins instalados, que eu trabalho com eles, e é por isso que não estão aí no Revit de vocês. Nada impede vocês de procurar por esses plugins, e se for interessante, adquirir eles também, tá bom? Se eu não me engano, todos que estão aqui são gratuitos, se eu não me engano, tá bom? Basta dar uma olhada aí, dar uma googada, né? Procurar no Google aí para ver certinho.
E é até interessante, mas assim, eu aconselho que o plugin ele entra, né? Eu acredito que o plugin ele entra depois que eu já aprendi toda a base necessária para mim do próprio Revit, né? O plugin, o nome mesmo já fala, ele é um adicional, né? Então eu preciso dominar o Revit para começar a instalar plugins e melhorar ainda mais o desempenho ou a agilidade do meu processo. Algumas dicas com relação à visibilidade, tá? Quem mexe em outros softwares ou quem mexe com softwares de uma forma geral já tem bastante facilidade nisso, mas eu estou mexendo aqui o screw do mouse é a rodinha do mouse, né? Se eu girar a rodinha para frente, ele dá zoom para frente, ele se aproxima. Se eu girar a rodinha para trás, ele se afasta, ok? Ainda falando da rodinha do mouse, se você clicar e segurar, você dá o pan, né? Você se movimenta de forma panorâmica ali, né? Ok? Igual também no CAD, tá? Se você clicar 2 vezes com o screw do mouse, ele dá um zoom extend, né? Ele pega tudo que você já desenhou na sua vista e ele enquadra para que tudo apareça ao mesmo tempo. Muita atenção, tá? Porque é o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou fazer distante uma parede aqui. E eu vou fazer distante para o outro lado uma parede aqui, ok? Dei ESC 2 vezes para sair do comando. Se eu clicar com o screw do mouse 2 vezes, ele vai enquadrar essa parede junto com essa, junto com a minha vista, tudo na mesma vista, tá bom? Se eu deleto esta parede aqui, e eu clico 2 vezes com o screw do mouse, ele vai enquadrar somente o que sobrou, ok? Então ele enquadra o que está aparecendo na vista. Se estiver longe, ele vai enquadrar tudo, tá? Eu digo isso porque às vezes a gente importa um CAD e a gente não se atentou para a posição que o CAD estava, que o desenho estava lá no CAD, certo? Então, aqui existe um ponto 00 também, né? Se a gente for na vista terreno aqui, ó, dá para ver o ponto 00, ele fica aqui, tá? Esse daqui é o ponto 00. Lá no CAD também tem um ponto 00. Então, se você desenhou muito longe, que as pessoas geralmente desenham, né, longe do 00 do CAD, o seu desenho do CAD ele vai vir muito distante, tá? E aí você vai ficar com um desenho mais ou menos assim, ó. Vai ficar o centro do Revit num cantinho e o desenho do CAD lá no outro canto, tá? Isso é ruim. Então, se você clicar 2 vezes com o screw do mouse, vai acontecer isso, tá? Isso é culpa do CAD que foi importado. Tá? Eu vou falar melhor disso quando a gente for importar o nosso CAD aqui para trabalhar. Em relação a dar um orbitar, tá? Seria segurando o Shift. Tá? Só que eu preciso estar numa vista 3D. Se você segurar o Shift aqui, em cima do Ctrl, né? Se você segura o Shift aqui e você dá o Pan, que é segurar o screw do mouse, a rodinha do mouse, não vai acontecer nada. Então, eu preciso primeiro entrar numa vista 3D, para então conseguir dar o orbitar, tá? Então, o que eu vou fazer? Aqui em cima dos comandos aqui, vocês vão ver que tem vários botõezinhos pequenininhos aqui, tá? Essa daqui é a toolbar, ou barra de acesso rápido, tá? Essa barra aqui, ela simplesmente traz comandos que eu tenho em algum lugar aqui, onde ficam os comandos, só que aqui eles se apresentam mais rápido, digamos assim, né? Essa casinha aqui, por exemplo, ela tá no menu Vista, e aí ela tá aqui, ó, Vista 3D, que é para entrar numa vista 3D, tá? Só que para eu não ter que ir até o menu Vista para achar a casinha, eu posso estar em qualquer menu que seja e a casinha já aparece aqui. A mesma coisa para esses outros comandos que estão em volta aqui, tá? É só uma barra para acessar um pouco mais rápido. É como se fosse quase um comando de teclado, tá? Então eu venho aqui na casinha e eu posso clicar nessa casinha. A partir desse momento eu vou ter, olha só aqui no navegador, uma vista 3D, ok? A partir do momento que eu pedi, que eu solicitei uma vista 3D, ela aparece para mim no navegador de projeto. Aqui sim, você pode dar um orbitar. Então, zoom para trás, zoom para frente. O pan funciona também, só que se você, é o mesmo comando do pan, tá? Se você segura o Shift e aí você faz o pan, você na verdade vai orbitar. Ok?
ok? Clicar 2 vezes com o screw também funciona aqui, tá? Então se está muito longe, está muito perto, clicou 2 vezes com o screw, ele vai enquadrar tudo na sua vista, beleza? Vou voltar no meu nível 1 aqui. Então esse é um panorama geral pela interface do nosso Revit.